Bom dia, bom dia, bom dia! Nesse dia 26 de agosto de 2023. Que número ótimo hoje, hein? Aliás, todos os números são bons, todas as leituras são válidas. O seu coração é quem vai determinar, é o que vai determinar a sua leitura. Bom dia, dia! Hoje eu tive um sonho tão maravilhoso e, na verdade, os meus sonhos, eles são as minhas revelações, né? Eles são os meus estudos. Eu já falei isso para vocês recentemente num vídeo no Instagram, que está disponível lá no Instagram. E, na verdade, a verdade, né, é que quando a gente sonha, é que a gente encontra a realidade. E aí a gente volta para o sistema e dentro desse sistema a gente atua com todas aquelas informações, todos aqueles inputs, todas aquelas instruções que o nosso eu superior, não é ninguém mais além do que ele mesmo, que o nosso próprio eu superior nos instrui. E essa noite, quando eu tenho esses sonhos muito claros e muito nítidos, né, dessas vivências, a gente sabe, a gente simplesmente sabe. O que é verdadeiro, a gente sabe que é verdadeiro. A gente não precisa que alguém diga pra gente: "Olha, porque mostrou isso, mostrou aquilo". Pode parar. Para. Na minha opinião, né, claro. Para mim, eu preciso parar, porque a opinião dos outros não basta para mim, não é suficiente para mim. Claro que a gente leva em consideração determinadas opiniões de determinadas pessoas com quem a gente tem mais semelhança, mas não é o que determina a verdade dentro de mim. E ao longo da minha caminhada, por mais que eu considerasse a opinião dos outros, depois de uma determinada idade, a gente começa a sentir que a nossa opinião é a mais importante sempre, e que a gente jamais pode abandoná-la, porque ela sabe a nossa verdade e aonde a gente precisa estar e o que a gente deve fazer. E nessa reflexão, né, quando eu voltei do meu, entre aspas, do meu sonho, como ele é assim chamado, eu fui mostrada determinadas coisas e eu lembro das palavras, eu lembrei das palavras e eu fiz a gematria. E quando eu fiz a gematria, isso não tinha aberto o Telegram, não tinha aberto jornais, não tinha aberto nada. Quando eu fiz a gematria, eu encontrei uns números muito interessantes e algumas mensagens, né, que me chamaram a atenção. Uma delas foi o melhor do mundo, que é algo que a gente sempre fala aqui no canal, o melhor do mundo. Quem participa do Insiders Club sabe ao que eu estou me referindo. E aqueles que não sabem, convido a participarem do Insiders Club, mas se trata desse trabalho que nós fazemos, né? E que inclui todos aqueles que estão conosco. E uma outra leitura era. Bom, eu vou falar porque é verdade, então, é, era o final de semana de suicídio. Bom, e aí eu guardei aquilo, fiquei feliz, porque não tinha nada a ver com essas nossas observações de links, de notícia, dessa coisa que parece que não vai acabar, mas vai. E quando eu estava lendo o resultado da gematria que me foi orientada, eu vi isso, né, o melhor do mundo, e em seguida eu vi final de semana de suicídio. E aí a gente começa a entrar num site, no outro, e as notícias elas vão se complementando. A imagem ela é feita a partir, a imagem, a compreensão do todo, ela é feita pela junção das partes. Não é óbvio isso? Não é assim o corpo humano? Pois é assim também com as notícias. E a gente tem que se colocar à disposição disso. Quando a gente se coloca à disposição, tudo começa a vir e começa a se encaixar. Você não vai fazendo força. Nada é pela força. A gente não está aqui pela força, mas pelo espírito. Bom, e aí eu vi uma notícia relacionada, literalmente, compartilhei também no nosso canal no Telegram, uma pessoa
que eu confio, né, com a imagem, colocando datas para esse pessoal que gosta de datas. Então, toma aí as datas, acompanha aí, fica aí feliz, tenta decodificar, porque certamente está tudo codificado. Em seguida veio a notícia, né, do Trump, cada vez está mais forte essa notícia da, entre aspas, prisão dele, e o que ela vai impactar, o que ela representa nesse momento e nesse contexto de parte do nosso plano, porque ele não o que acontece? O plano, ele não se resume a essa parte que a gente está vivendo. Na verdade, a gente ainda nem começou o nosso trabalho. O nosso trabalho está apenas começando. Isso é alguma coisa que a gente fala há 3 anos, pelo menos, nesse canal. Bom, desculpa. Mas aí eu falei, tá bom, já sabia. Sabe quando aquela certeza, aquela tranquilidade do correto, do certo, vem dentro do seu coração? Vem dentro de você? Se você não quiser localizar em alguma parte do seu corpo, mas vem. Simplesmente você sabe. E em saber, em sentir, você sabe, e aí você se tranquiliza e fala, eu vou dançar. E aí eu coloquei essa música, que é a música do canal, né? Que é uma música do Jeremy Camp, que se chama When You Speak. Sugiro que as pessoas leiam a letra traduzida. Eu vou compartilhar daqui a pouco o vídeo legendado. Mas essa é a música deste canal, tá? When You Speak. Bom, e eu falei, eu vou abrir esse chat porque a gente tem feito diariamente essas conversas e por que não tomar um café? Não sei como é que vocês tomam, mas eu tomo café com leite desde sempre. Tem pessoas, alguns dias atrás eu estava tomando chá todos os dias, excelente também, mas normalmente eu tomo café com leite. Não é leite com café, não, é café com leite. E tomei chá puro, né, sem açúcar, sem mel, sem coisa nenhuma. Foi excelente, fiquei bem mais leve, mas eu sinto falta do tradicional café com leite aqui brasileiro. E aqui no Brasil, essa tradição ela foi implementada pelos italianos, né? Os italianos têm essa tradição. Isso veio através dos italianos e depois através dos portugueses, mas os portugueses usam um leite mais frio, a gente usa leite quente, caldo, né? Que é na Itália. Bom, quem não ama a Itália, né? E em pensando na Itália em toda a beleza, que há beleza em todo o mundo, seja ela natural ou seja ela construída pela mão dos homens, né? E o que mais me chamou a atenção essa manhã foi um comentário que uma vez uma pessoa fez, há muito tempo atrás, que falava assim, nossa, mas como é que ela pode saber tanta coisa? Isso, na hora, eu falei assim, mas peraí, quando eu li isso, eu não tomei como um elogio, porque a pessoa me pareceu que ela estava duvidando, né? Foi o sentimento que eu tive, e eu segui por aquele sentimento. E aí hoje eu tive a resposta dentro de mim a respeito de alguma coisa que as pessoas ainda não entenderam ou ainda ficam perdendo tempo no barulho, né? E não refletem a respeito, não elaboram a respeito. E a gente está aqui justamente para nos tornarmos melhores, mais refinados. A gente sempre fala da palavra refinamento. Bom, e quando você é uma alma refinada, você sabe sobre muitos assuntos. Você não sabe especificamente, você pode ter uma preferência por um assunto, mas quando você é uma alma, e aí algumas pessoas vão dizer, uma alma antiga que teve várias vivências, barará. Eu não vou muito nesse caminho porque eu não acredito em reencarnação. A reencarnação no modo como ela é apresentada, ela é um modo manipulador, né, do sistema da vida. O que existem são várias facetas de um mesmo diamante. Nós todos somos diamantes. E essas facetas, elas vêm à frente, né? E elas se manifestam
na matéria, e aí elas expressam aquele conhecimento que o todo já retém, e do qual esse diamante faz parte. Então, nós somos meramente veículos. Nós, quer dizer, meramente. Aqueles que se dispõem a serem veículos, né, a serem parte do plano, não são mais eles. São parte de alguma coisa muito maior, de algo muito mais misterioso do que sonha a sua vã filosofia, né? Também já foi dito por escritores italianos. Então, o que mostra que quando nós somos seres verdadeiros e principalmente soberanos, reis e rainhas, que é o que nós nos tornamos desde 2016, com determinadas atitudes políticas, geopolíticas que estão sendo implementadas hoje, a humanidade está sendo libertada. Se ela está sendo libertada, a gente tem que sair daquela esteira, né? Como é uma produção em escala. Um igual ao outro, um atrás do outro, e todo mundo igual, robotizado. Realmente, esse tipo de consciência robotizada, ela é especializada em um determinado tipo de conhecimento, um determinado tipo de ação, determinada atitude, do qual eu, Ana, não faço parte. E é exatamente por isso que eu fui trazida aqui e fui colocada nesse momento, fazendo o que eu estou fazendo. Pode ser que mude, pode ser que se intensifique, pode ser que eu não seja mais necessária, o que for, mas a mensagem, isso não me cabe, essa decisão já é maior do que a minha própria decisão, mas o que é a lição desse conhecimento, dessa vivência, é que nós somos seres multidimensionais. Nós somos seres com infinitos corpos, mas onde nós estamos, nessa matriz de tempo, nós temos pelo menos 12 corpos, tá? A gente tem exatamente 15 corpos, mas a gente tem, com certeza, nessa matriz de tempo, 12 corpos, né? Todas as dimensões, 12 dimensões. E 3 que são superiores. E o que eu quero dizer com isso? Que você não pode limitar dimensão, certo? As dimensões, elas fazem esse entrear, uma se despeja sobre a outra, é como uma onda do mar, exatamente. Eu sou o mar. Ontem eu escrevi isso, uma pessoa ficou extremamente ofendida. Olha que absurdo, olha que mundo que a gente está. As pessoas se sentem ofendidas porque elas não sentem isso. E aí, quando alguém escreve, quando alguém se expressa, claramente aquele ser, é psicológico isso, como aquele ser, aquela consciência não consegue ainda atingir determinado tipo de compreensão, ou duvida dessa sua própria capacidade, ela agride ao outro. Na verdade, ela está agredindo a si mesma quando ela faz isso, né? Isso é muito nítido quando a gente começa a prestar atenção no todo, né? Nesse lindo plano que a gente está envolvido. Mas voltando na questão de reis e rainhas, né? Nós somos seres soberanos. Um verdadeiro rei, uma verdadeira rainha, eles não são seres limitados. Eles podem falar da história atual do Brasil e, ao mesmo tempo, fazer toda a ligação da história atual do Brasil com a história da Lemúria. Aliás, é a mesma história. Ele pode falar da história dos Estados Unidos da América, hoje, como é hoje conhecido o nome, né? Com a história da Atlântida. E a Atlântida, a história da Atlântida está intrinsecamente relacionada, por exemplo, à Inglaterra, obviamente, à Inglaterra e ao Havaí. E aí a gente começa a ver esse filme que está na nossa frente. Não são exatamente esses os lugares que estão sendo noticiados, que estão na nossa frente, nos links de internet ou nas notícias veiculadas por redes por emissoras. Então, quando você
não consegue compreender que o café com leite que você toma todo dia está absolutamente relacionado à história do mundo e à história da humanidade, realmente você vai achar esse canal aqui muito complicado. Muito complicado. Agora, quando você começa a entender o porquê do café, o porquê do leite, qual é a ligação do leite com o leite e o mel, e aí esse hábito colocado no hábito, né, na vida das pessoas, porque sim, essa matriz de tempo, ela só existe, ela só funciona por causa das pessoas. E pessoas limitadas não conseguem sustentar uma matriz de tempo. E é por isso que determinadas formas de governança, formas de práticas econômicas, formas de vida estão se extinguindo, porque elas não recebem mais energia para elas funcionarem. Porque as consciências que estão aqui, elas estão muito mais atentas ao que elas de fato, elas estão muito menos manipuláveis, elas são muito menos manipuláveis. Então, elas conseguem quebrar. O que é o quebrar a Matrix? É simplesmente não estar na Matrix, é existir na Matrix, mas não alimentar a Matrix com a sua energia. Não permitir que ela, você olha para ela e você consegue identificar grande parte, não digo tudo, mas grande parte dos defeitos que ela tem ali. E então a sua ação passa a ser no sentido de melhorar aquela matrix, curar aquela matrix. E esse é o momento que a gente vive hoje. Quando a gente começa a falar de assuntos como os que a gente tem falado nos últimos anos, esse áudio vai estar disponível no YouTube, então eu vou me policiar a respeito de alguns temas, assuntos que a gente menciona com frequência aqui. Quando a gente começa a ter acesso no volume, na amplitude de som, como a gente tem recebido, já está nas telas de televisão o crime que eu estou mencionando. Todos os crimes que a gente está vivenciando. A cura já começou. E a cura, ela vem através da palavra. E da palavra falada, principalmente. Claro que ela vem pela palavra escrita, claro que ela vem pela palavra simbolizada através de imagens, mas principalmente pela palavra falada, pelo seu chakra, laringochakra, que vai expandir, que vai fazer reverberar essa energia. E aí, uma pessoa que está ativando o seu próprio chakra da fala, vocês há de convir comigo uma questão óbvia até, que essa pessoa, essa consciência, não é ao modo do filme do Charlie Chaplin do início do século passado, em que ele mostra, aliás, um pedófilo, tá? Em que ele mostra uma produção em série de consciências. Será que são consciências ou seriam os os corpos que seriam, então, utilizados para receber outro tipo de consciência que não a nossa própria orgânica, ligada à matriz de toda a vida, ligada ao grande conhecedor de tudo, que é o grande autor de toda essa obra, o único autor de toda essa obra. E aí eu digo para vocês que essa é a nova igreja. A nova antiga igreja, que já foi apresentada há 2023 anos atrás, conforme os livros dizem, pelo exemplo que está todo corrompido, mas enfim, em essência, ele veio aqui trazer a palavra. Ele não deixou nada escrito por ele, o próprio. Dizem que sim. Eu estou esperando os próprios divulgações de fontes realmente verificadas. E aí são do meu pai e do meu irmão. E que será entregue à humanidade através do que foi resgatado dos sótãos, né? Do sótão do Vaticano. Bom, o motivo desse chat é para dizer: não sejam pessoas especializadas em um determinado assunto.
Não sejam pessoas de linhas de produção. Não sejam consciências de linha de produção. Saibam conversar sobre tudo, busquem conversar. Você não precisa ser exímio conhecedor de livros do século XVIII, mas de repente você pode saber de alguns bons autores, algumas boas frases que impactaram, por exemplo, esse instante que você está vivendo, sabia? O que a gente está vivendo aqui, como a gente fez num vídeo em julho, o que a gente está vivendo agora foi descrito, foi escrito e foi registrado por autores do século XVIII. Então, a história, ela demanda tempo, ela acontece gradativamente, ela é recebida, ela é criada pelas pessoas que não se limitam. Se você se limita, você limita a sua capacidade de sentir. E você foi uma consciência desenhada para sentir. Isso é ser humano. O ser humano sente. Sente, tem coração, ele pulsa. Ah, mas eu tenho que estudar isso, eu tenho que estudar aquilo. Sim, ótimo. Mas de nada vale você saber sobre todos os dados referentes à sua soberania hoje, se você não se sente um rei e uma rainha, ou uma rainha. Se você não tem dentro de si esse, o, se você não tem o espírito de um rei e uma rainha. E é exatamente isso que está sendo devolvido à humanidade. O espírito livre. O espírito para fazer a sua própria realidade. Esse é o trabalho que todos nós temos. Sentir. Não adianta ficar lendo links, compartilhando links, se você não faz uma leitura com o seu coração do que está acontecendo. Se alguém estiver esperando o dia em que vai o fulano sair para então acontecer isso, desculpa, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua energia. E em perdendo a sua energia, você está morrendo. E a gente está sendo entregue à vida eterna. Eu caminho para a vida eterna. Aliás, enfim, aí uma experiência particular que não cabe agora a gente falar, mas eu sei a vida eterna justamente porque eu danço. E se você está no Insiders Club, é um convite, mais uma vez, que eu faço. Não precisa entrar. Se você acha que você não precisa, que você acha que está tudo bem, segue, segue. A gente vai continuar aqui, está ótimo. O importante é você seguir em frente. Ora, se quiser estar conosco e receber ainda, né, a revista Virta Online, que cada participante recebe a revista Virta Online, até tem que saber se o pessoal está lendo mesmo, porque tudo que está lá está codificado, com muitas informações contidas, é um trabalho muito bem feito, é um trabalho totalmente feito de mãos dadas com o alto. Mas, enfim, se não quiser entrar, não entre, fique à vontade. Se quiser entrar, bem-vindo. Se quiser sair, tudo bem, está tudo em paz. Agora, eu espero que as pessoas se refinem. Esse é o motivo do meu trabalho. Esse é o motivo da minha vida, para mim. E eu espero que com a minha vida eu consiga, pelo menos um, e eu sei que eu estou conseguindo. Isso eu sei que eu estou conseguindo. Uma, duas, outras pessoas estão ficando ainda mais refinadas do que eu própria. Inúmeros exemplos de pessoas no mundo que a gente está conseguindo se reunir, porque esse nosso trabalho é de reunião. Nós fomos espalhados e nós estamos sendo colocados todos de volta juntos. Tem que deter a informação, porque eu sei tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém ainda sabe. A gente sabe bastante coisa, mas em profundidade, a gente precisa sentir mais, para que então a gente possa receber mais informação ainda do que o que a gente tem recebido. Sentir é o segredo
Sentir é a cura. Estar com aqueles que fazem você ser alguém ainda mais refinado em você mesmo, tá? Refinado não tem a ver com os modos, não é só, não está relacionado apenas aos modos como você senta numa mesa para se alimentar. Mas uma alma refinada. A gente vai falar sobre isso e muito mais nos próximos meses, nos próximos anos. Ou não. Ou então a gente vai ser direcionada, porque a vida é uma dança. Se você se limita a uma única música, a vida fica muito chata, fica muito pobre. E nós não somos seres para sermos pobres. Nós somos seres abundantes, nós somos seres com potencialidades ainda desconhecidas, que nós seremos relembrados, não seremos ensinados, nós seremos relembrados. Tudo está no seu DNA. O meu trabalho aqui é refinar, através do meu trabalho de refinamento, a proposta é refinamento, mas através do nosso trabalho de provocação, do seu discernimento, da sua pesquisa, através das suas conversas, você ser mais de você. Excelente dia 26 para todos nós. Fiquem tranquilos, firmes, dancem. Tá bom? Eu amo todos vocês. Tchau, tchau.